E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Embora seja um meio de transporte inanimado, assim como um ser humano, tem um passaporte que atesta sua existência. Todo proprietário de carro sabe que o passaporte técnico é um documento fundamental que o motorista do carro deve ter para a operação legal do carro, para apresentá-lo aos funcionários dos órgãos executivos na estrada quando solicitado. Anteriormente, esse era o único certificado que permitia, em nível legislativo, a operação do carro. No entanto, com o passar dos anos, a situação mudou, e ao passaporte técnico foi adicionado um documento chamado Certificado do Veículo. Essa situação confunde um pouco até mesmo os proprietários de carros experientes, pois alguns não entendem o significado da emissão de dois certificados semelhantes em nome e finalidade, seu significado funcional e sua diferença. Neste artigo, tentaremos entender o que são esses documentos, do ponto de vista legal, qual é a diferença entre eles e, se necessário, ter ambas as especificações com você no uso diário do carro ou, se suficiente, apresentar um dos elementos de relatório aos agentes da lei nas estradas. Conceito e nuances. Para entender o significado funcional dos documentos e suas diferenças, é necessário entender inicialmente o que são os pontos e o STS de um carro, cujo conceito de significado legislativo predetermina a necessidade de seu recebimento e posterior operação. Inicialmente, é necessário saber que ambos os documentos funcionam como identificadores de responsabilidade rigorosa, são feitos em formulários especiais e certificados, equipados com elementos de proteção de diferentes níveis. O passaporte do veículo, independentemente de sua categoria e filiação de classe, hoje, como há muitos anos, é o principal documento que contém informações sobre os parâmetros técnicos do veículo, seu modelo, identificadores individuais, cor e cronologia de propriedade. O passaporte técnico é atribuído automaticamente ao carro na fábrica e entregue ao comprador como um pacote, desde que o veículo seja adquirido por meio de fornecedores oficiais. Quando o veículo adquirido é de origem de exportação, a documentação técnica é executada nas estruturas alfandegárias, e se o carro for submetido a uma modificação, seria a organização que realiza a conversão deve emitir para o consumidor um passaporte atualizado com a amostra estabelecida pela legislação. Para evitar confusão com a documentação, os pontos são numerados na ordem estabelecida pelas regras regulatórias. Cada formulário tem um código individual, que é uma série e um número. Os pontos mais importantes do formulário são os seguintes dados de informação: o número de identificação do veículo ou código VAN, que é inserido de acordo com os padrões internacionais e contém os principais dados sobre o carro. País e fabricante, que, em sua maioria, duplicam os dados codificados no código. As únicas exceções são as situações em que o carro foi combinado a partir de componentes de carros diferentes. Caso contrário, a discrepância de dados deve alertar o comprador, pois a origem do carro pode ser ilegal. Todos os proprietários do veículo. Isso estipula a possibilidade de rastrear o histórico do carro, e a mudança muito frequente de proprietários deve alertar o comprador em potencial, pois essa situação pode indicar o fato de haver certos problemas com ele. Marcas distintivas. O passaporte técnico é um dos principais documentos do proprietário do carro, que permite a realização de operações legais com a propriedade. Ou seja, registro, venda, locação, empréstimo ou leasing. O STS, que é interpretado como um certificado de veículo, não é um documento menos importante e emitido para o proprietário do carro diretamente pela Polícia de Trânsito quando o carro é registrado. O documento é emitido pelo proprietário do carro dentro de 10 dias após a aquisição do bem móvel. A base para o registro do STS são os documentos emitidos para o comprador durante a transação de compra e venda e o passaporte do carro adquirido.
Depois que o cliente preenche a solicitação, os documentos são verificados por pessoas autorizadas, as informações são confrontadas com os bancos de dados e todas as nuances são verificadas quanto a inconsistências, o proprietário do carro recebe um certificado de registro emitido diretamente para o proprietário do carro. O certificado contém os dados duplicados do pontos, bem como informações atualizadas sobre o proprietário real do carro. Seu registro e cadastro ocorrem de acordo com a ordem interna do Ministério de Assuntos Internos da Rússia sobre a ordem de registro de veículos, com o número de série 1001, regula a possibilidade de rastrear o número e as especificidades das vendas de bens móveis. A criação de um registro atualizado de proprietários de máquinas. Leia também, STS do motorista, um documento que deve estar sempre no carro. Principais diferenças entre os documentos. As informações apresentadas mostram que cada um dos formulários documentais contém informações duplicadas sobre o carro e os proprietários. Surge uma pergunta adequada: se a semelhança de informações é tão grande nos documentos pontos e STS, qual é a diferença entre esses formulários legais? Vamos considerar em detalhes as principais diferenças entre os formulários documentais, que consistem em caráter informativo, legal e funcional. As principais diferenças entre o pontos e o STS são as seguintes: uma característica diferencial dos documentos e a diferença visual. Há pontos e uma folha 4 de cor azul, enquanto a STS um cartão laminado rosa. O primeiro documento, emitido diretamente para o carro, contém informações completas sobre o bem imóvel, o segundo formulário e emitido para o proprietário atual do carro e exibe informações importantes sobre o veículo em um formato resumido. O local de emissão do pontos e o fabricante, ou o vendedor que está vendendo o carro, ou o escritório da alfândega, caso o carro seja importado através da fronteira. Em circunstâncias extremamente raras, perda ou roubo do passaporte, uma segunda via do documento pode ser emitida pela Inspetoria Estadual de Segurança no Trânsito Rodoviário. O STS é emitido exclusivamente no MREO, quando o carro é registrado. O passaporte técnico e um documento vitalício do carro não muda quando o proprietário do carro muda. O certificado de registro e um formulário que certifica não apenas dados sobre o meio de transporte, mas também sobre seu proprietário atual, portanto, está sujeito à substituição programada quando o proprietário legal muda. Escopo de uso: o pontos é usado no registro de compra e venda de propriedades, em atividades de registro e pode ser usado como garantia na obtenção de um empréstimo. O certificado deve ser apresentado na elaboração de documentos e apólices de seguro para o carro, bem como em verificações de rotina feitas por policiais de trânsito nas estradas, o que obriga o proprietário do carro a carregar o documento consigo o tempo todo. E é obrigatório ter os dois documentos no interior do carro ao usá-lo. Tendo considerado as características específicas dos documentos e suas diferenças fundamentais, podemos prosseguir com a busca de uma resposta para as perguntas: se vale a pena carregar um passaporte e um certificado regularmente conosco, qual será o resultado da ausência de um formulário sequer quando os policiais de trânsito verificarem o carro na estrada para o proprietário do carro, se é possível dirigir no pontos em vez do STS e em quais situações. Com base no escopo de uso dos documentos e na análise da estrutura legislativa, a apresentação de um passaporte é necessária apenas em situações que envolvam ações relacionadas às prerrogativas de posse de um meio de transporte ou operações de registro. Dessa forma, a lei não obriga o proprietário do carro a apresentar o documento às estruturas do GIB durante as inspeções programadas, o que permite dirigir sem um pontos. De acordo com as obrigações legais, a Polícia-Mago e a STS são indispensáveis para apresentação aos policiais de trânsito. A ausência de um certificado do proprietário do carro, ao trafegar em vias públicas, prevê punição administrativa, que em 2018 é pré-determinada por uma multa com um valor mínimo de 500 rublos e apreensão do carro até a resolução completa do problema, evacuando para a área de penalidade.
Portanto, não há necessidade de levar o passaporte e o certificado do veículo com você o tempo todo. O proprietário do carro deve ter o STS, e melhor manter os pontos em casa para evitar sua perda. A questão de saber se é possível dirigir com os pontos em vez do STS, se devido a uma série de fatores o motorista não tiver o certificado. Não tem uma resposta tão inequívoca. Muitas vezes, essa situação implica nas frases do motorista de esqueci em casa ou perdi. O fato de o documento ter sido esquecido em casa ou perdido não isenta o proprietário de responsabilidade, pois é automaticamente considerado que esse documento não está disponível. Para isso, há uma penalidade punitiva. Mesmo no caso de um documento de registro perdido na estrada, será muito mais barato para o motorista chamar um reboque, transportar o carro para um estacionamento ou garagem e começar a operá-lo somente depois que a documentação for restaurada. Apesar dessas responsabilidades e direitos específicos do motorista, há algumas exceções às regras. Por exemplo, uma resposta positiva pergunta se é possível usar o pontos em vez do STS. A legislação prevê um período de 10 dias após a compra do veículo. Durante esse período, o proprietário tem o direito de usar o carro, no entanto, e é obrigado a emitir um certificado, registrando-a propriedade no período de tempo especificado por lei no MREO. Se o carro for parado por inspetores antes do término desse período, o motorista só precisará apresentar o pontos e um documento que confirme que o veículo foi comprado há não mais de 10 dias. Leia também como devolver a carteira de motorista mais cedo após a privação da carteira de motorista, portanto, ilegal e permitido. Do ponto de vista jurídico, dirigir exclusivamente com o STS, mas, se você pretende fazer uma viagem longa, com o cruzamento das fronteiras da região ou região, também é desejável levar o TCP. O problema é o seguinte: o proprietário do carro pode ficar em apuros em caso de situações imprevistas na estrada, como acidentes rodoviários, dos quais ninguém, mesmo o motorista mais experiente e cuidadoso, pode estar 100% seguro. Se houver necessidade de perícia técnica, por exemplo, em caso de acidente, há pontos e um documento obrigatório. E mais uma nuance: vale a pena abster-se de comprar carros usados no mercado secundário, que são vendidos sem o pontos ou uma segunda via do passaporte. A segunda via pode ser obtida por meio de manipulações fraudulentas, o que ameaça o proprietário junto com a compra de problemas de transporte com a legalização do carro, ou o perigo de comprar um carro que está em penhor. Vamos resumir. Um carro, como qualquer outra propriedade cara, exige uma atitude responsável em relação a si mesmo, especialmente em termos de legalização e registro dos documentos que confirmam a propriedade. Os documentos mais importantes para um carro são o STS e o pontos, que permitem que você se desfaça do meio de transporte a seu critério e o use ativamente. Os formulários diferem não apenas visualmente, mas também funcionalmente, portanto, todo proprietário deve entender quando e em que circunstâncias um ou outro documento ou sua combinação é necessária para evitar problemas com a lei. Este artigo permite que você entenda as nuances do uso de documentos, suas características distintas, que o ajudarão a evitar problemas com a lei, a operar seu veículo legalmente e sem medo. Em conclusão, compreendemos que o pontos e o STS são documentos fundamentais na regulamentação dos automóveis, cada um com suas especificidades e funções. O pontos, ou documento de propriedade do veículo, é essencial para a comprovação da propriedade, enquanto o STS, ou certificado de registro e licenciamento, garante a regularidade do veículo para a circulação. Conhecer as diferenças e a importância de cada um desses documentos é crucial para todos os proprietários de veículos, assegurando que estejam sempre em conformidade com a legislação vigente. Agradecemos por nos acompanhar neste vídeo e esperamos que as informações tenham sido úteis para esclarecer suas dúvidas sobre o tema.